Boa noite, Mary Kay! Hora é hora. Estamos começando a nossa aula com a nossa convidada super especial, doutora Silvia Amélia, aqui de Presidente Prudente, São Paulo. Ela que, sem nem pensar, ela topou se doar para a gente, para poder ensinar um pouquinho mais sobre pele, né? Nós sabemos esse mês, o nosso carro-chefe, nosso skincare, nosso kit 3D Tummy Wise está na promoção. E a gente cada vez mais tem que buscar conhecimento para poder passar credibilidade. Sabemos o que nós estamos falando para nossa cliente. Ainda mais agora com a internet, que é tudo muito fácil. Então, nós temos que honrar que nós nos capacitamos e que hoje nós estamos aqui prontinhas para ouvir essa médica dermatologista que vai ensinar um pouquinho mais para a gente. Silvia, fica à vontade, a sala é toda tua. Se você tiver alguma dúvida, você me chama, mas eu vou deixar meu microfone no mudo e vou coordenar aqui para ficar tudo no mudo também, tá bom? Boa Tá noite. ótimo, obrigada. Boa noite, meninas, tudo bom? Vou me apresentar. Meu nome é Silvia Amélia, eu sou dermatologista, tenho minha clínica aqui em Presidente Prudente, sou dermatologista, na verdade, há mais de 15 anos, e é uma grande paixão para mim a pele. Eu estou muito feliz em dividir um pouco aqui com vocês. Eu espero que eu seja clara, então estou à disposição se vocês tiverem dúvidas. Eu acho que no mundo de hoje eu gosto de me classificar e é o que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito o autocuidado das pessoas, da mulher, do homem, enfim, mas eu prezo muito o autocuidado, a melhora da autoestima, o empoderamento feminino, porque as mulheres elas precisam estar bonitas de forma natural, de uma forma assertiva. E eu prezo muito por isso e gostaria de dividir um pouquinho do meu conhecimento. Fico à disposição a qualquer dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a pele e as camadas da pele, certo? Então, Isa, se você quiser colocar a foto. Meninas, a nossa pele ela é formada basicamente por 3 camadas, certo? A epiderme, a derme e a hipoderme. A principal função da nossa pele é proteção. A nossa epiderme é a primeira camada de pele que nós vemos a olho nu e que nela nós penetra ou não ativos e sai dela também ou não substâncias e ativos. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante a gente entender essa camada para entender o que penetra além dela e o que vai fazer efeito para o nosso rejuvenescimento, para a estrutura de pele. Na epiderme, nós temos uma célula muito importante, que eu considero aqui para a nossa conversa muito importante, que é o melanócito. O melanócito é uma célula que dá cor, que dá pigmento à nossa pele. Então, quando a gente vai cuidar de manchas, de pigmentações, de hipercromias, é nessa camada, de uma forma mais profunda, que nossos ativos têm que agir. A derme, que é a camada intermediária da nossa pele, nós temos uma camada coloidal que é como se fosse uma gelatina que compõe todas essas células. E ela que dá estrutura, firmeza, rejuvenescimento, e onde nossos ativos dos dermocosméticos têm que penetrar para fazer um efeito efetivo. E nós temos também, nessa camada da derme, nós também temos os nervos, que nos dá sensações de vibração, tato, textura, frio, calor. Então, eu acho muito interessante isso também para pontuar. E a hipoderme, que é a nossa camada de gordura, que é super importante para armazenar energia, para amortecer de impactos a nossa pele. Então, é uma camada bem importante ter essa gordurinha embaixo. Vamos falar um pouquinho sobre os cosméticos e dermocosméticos. Qual que é a diferença entre eles?
Dermocosméticos são produtos, onde contém ativos, que eles agem de forma mais profunda na nossa pele, como semelhante a um medicamento, eles têm função farmacológica. O que eu quero dizer com isso? Eles vão modificar o que nós queremos nessa parte mais interna da pele, que é a derme. Então, quando quero que ele penetre, ele chegue aonde eu tenho essa estrutura de ácido hialurônico, certo? O cosmético, diferente do dermocosmético, ele age naquela camada mais superficial, na epiderme. Então, ele não penetra tanto. São aqueles ativos que dão uma sensação mais momentânea, então, de hidratação, ou aqueles que têm uma sensação de plastificação, assim, que dá aquele lifting imediato. Hoje, a tendência dos produtos é eles terem ativos com peso molecular, quer dizer, de tamanhos diferentes, estruturas diferentes, para eles penetrarem para eles ficarem tanto na epiderme quanto nas camadas mais profundas. Então, o que eles vão fazer, esses ativos? Eles vão dar aquela sensação momentânea de uau da pele, então dá uma sensação de hidratação imediata, de melhora da textura, só que lá profundamente eles estão fazendo a ação final deles, que é o estímulo do colágeno, o clareamento, o rejuvenescimento da pele. Essa é a diferença entre o cosmético e o dermocosmético, a local de ação entre eles. Sobre os ativos, como eu citei agora, ativos nos nossos cremes, vou tentar passar assim para vocês. Dentro dos nossos produtos, eles têm os ativos, que são as substâncias que realmente vão agir para a melhoria da pele. Eles a estrutura do creme, então pode ser o veículo sérum, creme hidratante, loção, gel. Isso que tem que conectar, conecta que vamos... Tem que ligar o que? O Bluetooth? Acho que não estão me ouvindo, né? Isa, não estou te ouvindo. Microfone ligado, eu já mudei. Desculpa, tá bom? Não, tranquilo. Não, imagina. É que eu achei que vocês não estavam me ouvindo. Como eu não estava te ouvindo, eu achei que vocês não estavam me ouvindo. Eu estava falando sobre os ativos. Então, dentro de um creme, nós temos os produtos que realmente agem na nossa pele como que a gente quer, clarear, hidratar, enfim. Nós temos o veículo, que seria de acordo com os tipos de pele, que eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês também. Então, o sérum, o gel, o hidratante. E também temos, às vezes, a essência que a gente coloca para ficar um produto mais agradável para a mulher e também para o esposo, porque geralmente os maridos não gostam de produtos que não têm um cheirinho muito agradável. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de pele. Eu acho que vocês sabem muito bem, então não vou ficar batendo na mesma coisa, pele normal, oleosa, mista, seca. O que eu quero falar para vocês hoje, que talvez eu possa entregar um diferencial, hoje a realidade é uma pele seca de uma mulher madura, com uma é uma pele oleosa de uma pessoa um pouco mais jovem, mas já com efeitos de envelhecimento. Uma pele sensível, mas que com rosácea, enfim, que tem a sensibilidade, mas que tem manchas e que a gente talvez precise usar ativos. Então, o que eu acho muito interessante dentro de toda a gama da linha de vocês é a gente conseguir identificar quais os produtos que vão se adequar melhor a essa pele, a essa paciente. Porque não é mais uma regrinha básica de pele oleosa, pele seca, às vezes a região do rosto, o que a pessoa precisa, independente da idade. Então, eu acho muito bacana para vocês identificarem essa diferença de pele das pessoas, das mulheres. Coloquei aqui também para a gente falar um pouquinho sobre um skincare. Então, vocês estão super acostumados a orientar sobre skincare, então vou tentar acrescentar também alguma coisa. Eu acho que o cuidado diário, ele vai além daquela regrinha básica que a gente faz também, sobre a lavagem, a tonificar, hidratar, passar um antioxidante. Eu acho que o skincare, ele
é o momento de cuidado da mulher. Então, é o momento que aquela mãe, esposa, mulher que trabalha fora, tem os seus 5 minutos para ela. E, às vezes, infelizmente, nós não temos tanto de hidratação, de cuidado. Então, esses produtos que vêm hoje com uma gama de ativos juntos, eles são muito eficientes, eles são muito eficazes. Então, acho que uma boa orientação e introduzir na rotina do seu cliente é orientá-lo aos passos. Então, pela manhã, antes da hora que escovou, eu oriento meus pacientes assim, escovou os dentes de manhã, já lava o seu rosto, já aplica lá o seu tônico, água micelar, enfim, o antioxidante, o hidratante, aplica o filtro solar. A gente precisa desse momento de cuidado. O protetor solar é extremamente importante, inclusive para a luz artificial. Então, é importante orientar sempre as pessoas a isso. Falando um pouquinho sobre questão de manchas. As manchas, elas atingem a grande maioria das mulheres. A pele brasileira é uma mistura de raças, então, infelizmente, o melasma, ele é extremamente forte, presente, em especial, muito difícil de ser tratada. O melasma, ele precisa de um produto clareador, por exemplo, mas hoje, mais do que comprovado, que quanto mais a gente irrita a pele com o melasma, pior ele fica. Hoje, também, mais piora a capacidade de absorção dessa melanina, então clareia. A pele, ela tem que ser tem que ser vista com esse cuidado geral, todas as camadas, todos os ativos e todas as necessidades. O mesmo produto, normalmente, eu sei que vocês têm o área dos olhos e tudo, os produtos mais específicos. Eu acho que os produtos, eles têm que agir de formas diferentes. Entendendo que a camada, por exemplo, a pele da pálpebra é uma pele extremamente fina, delicada, até a forma de ser passado o creme nessa região tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver mais o que eu separei aqui para falar para vocês. Ativos, falar um pouquinho sobre ativos. Retinol, vocês têm na fórmula de vocês, né? O retinol, Isa. Você tá me ouvindo? Silvia, deixa eu colocar aqui maior. Nós temos o nosso, né? Nós temos peptídeo, do nosso forte, nosso kit 3D, tá bom? Nós temos o peptídeo, nós temos a vitamina B3, nós temos Reverastrol, que é o nosso carro-chefe, aí que é o nosso kit 3D. Nós temos ácido hialurônico, tá? Esse, se não me falha a memória, nós não temos, tá? Tá. Vou falar, só para, como eu já citei, o retinol nada mais é do que um renovador celular presente nos produtos. Talvez tenha alguma coisa que até tenha e a gente depois vê isso daí. Mas você falou agora da niacinamida, da vitamina B3, que hoje está super em alta, a niacinamida. A niacinamida, ela tem uma função global na pele, de luminosidade, de hidratação. Ela é ótima, excelente para o melasma, por exemplo, porque ela age no melanócito, então ela é uma substância que clareia a pele. O antioxidante, a vitamina C, que vocês têm nos produtos também. O antioxidante, ele é um produto que é muito interessante ser usado pela manhã, porque ele ajuda também na proteção solar. Por que ele ajuda? A ação antioxidante, ela destrói, é como se ela impedisse que os radicais livres, que são as substâncias que danificam o nosso corpo, então a nossa pele, que é a luz visível, a poluição, enfim, o estresse, a vitamina C, ela ajuda a diminuir esse dano, ela ameniza esse dano. A vitamina C, a niacinamida, existem outros clareadores, os hidratantes, falando da niacinamida novamente, que é a vitamina B3, ela é sensacional para hidratação. Ela se junta com a ceramida e ela faz uma hidratação bem potente na pele, fazendo essa estruturação. Colágeno, vamos falar um pouquinho sobre ele.
A partir dos 25 anos de idade, nós vamos perdendo o colágeno do nosso corpo, porque a gente faz essa formação e com 25 a gente começa o processo do envelhecimento. E eu sempre falo para os meus pacientes que a gente tem alguns marcos. Os 30 anos é um marco do envelhecimento e os 50 anos é um marco muito importante também. Nos 30, a gente começa a notar, sentir o envelhecimento da pele. O pescoço já não tem mais a mesma textura, a pálpebra já não tem, quando a gente sorri para passar a maquiagem ou alguma coisa, já começa a sentir aquelas quebrinhas de pele. Essa é uma fase que a mulher já perdeu, já está há 5 anos, mais ou menos, perdendo o colágeno, então está na hora dela reestruturar. Os produtos que agem de forma superficial na epiderme vão ajudar muito nessa hidratação, porém, o que a gente precisa é já começar com a linha de ácido hialurônico, reestruturar ali embaixo para fazer uma pele, uma derme mais sustentada. E aí sim a gente tem uma pele muito mais firme. Minha Siri abriu aqui, gente, só um minuto. Ai, saí do Zoom. Deixa eu voltar. Saí, voltei, gente, desculpa. Não sei por que. Não sei, que mais, Cisa? Não sei, me fala alguma coisa que vocês queiram saber, se tem alguma pergunta, se você quer que eu fale especificamente de alguma coisa, de alguma camada da pele. Doutora, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Por quê? Para elas realmente sugarem de você, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Desde ordem de rotina, de skincare que vocês têm dificuldade, de como começa, o que vai no meio, como finaliza. Quem quer fazer pergunta, abre o microfone ou pode digitar, tá bom, meninas? Eu vou falar no geral, acho que, ou você quer me fazer alguma pergunta específica sobre ela? Não, geral. Por que que a Geral. gente tem isso? Ai, triste, né? Então é assim, gente, o que acontece? As alterações hormonais hoje estão extremamente intensas. Isso engloba muitas coisas, desde a nossa alimentação, o estresse oxidativo, enfim, muita coisa. A ansiedade que nós vivemos, nós mulheres, nós temos muitas alterações hormonais com os nossos sentimentos. Então, vocês podem perceber que quando fica próximo a alguma coisa mais importante da vida de vocês, a pele muda, fica mais oleosa, às vezes nasce uma espinha ou outra. Quem usa anticoncepcional oral é uma regulação, porque ela está sempre com a mesma dose diária do hormônio. Quando a gente não toma, nós oscilamos de acordo com vários fatores externos. Então, tá, isso entra naquela questão do skincare, até que eu comentei, do skincare, não, perdão, do tipo de pele que eu comentei. Então, hoje, a gente tem uma pele madura, eu tenho pacientes de 60, 70 anos com acne. Então, por que isso? Era para estar menopausada e não era para ter espinha, certo? Não é bem assim. Até os nossos alimentos hoje contêm um pouco mais de, um pouco não, muito mais de hormônio, né? Então, existe essa desregulação hormonal. O que vocês podem fazer, por exemplo, pensando no trabalho de vocês para uma pele madura, ou não tão madura assim, uma pele adulta, mas com acne. Tem que tomar cuidado com os produtos. Eu vou falar sobre a vitamina C, por exemplo, para vocês. Vitamina C é sempre um produto que a gente indica para quase todo mundo, todas as mulheres, porque a vitamina C ela é muito importante realmente para o tratamento da pele. Só que ela, às vezes ela é um produto, às vezes não, perdão, a vitamina C é um produto oleoso. Então, dependendo da oleosidade da pele, a gente tem que, da pessoa, a gente tem que escolher o produto certo. Às vezes, mesmo a vitamina C sendo sequinha, para mim, que não tem uma pele oleosa, talvez para você que tem uma pele e mais cravinhos, deixando os poros abertos. Então, a questão sobre acne e mulher adulta é muito complexo, mas é mais ou menos sobre isso que eu te falei. Agora, o cuidado é você mesclar uma pele
adulta, uma pele madura, com uma pele oleosa. É aí que está o grande segredo e é aí que está a grande dificuldade. Talvez um sabonetinho de mais que limpa um pouco mais, que seja um pouco mais abrasivo, talvez um hidratante mais leve em forma de sérum ou de gel, uma loção leve. Esse é o grande segredo para cuidar. E é lógico, se não melhora, essa cliente, ela precisa procurar um ginecologista ou dermato para ver essa questão hormonal, porque também é um tormento, né? Uma mulher adulta com acne é extremamente desagradável. Silvia, tem mais uma pergunta, tá bom? Eu vou vendo aqui no chat para você. A Melissa perguntou: as manchas da espinha, qual o componente para clarear? Percebi, a niacinamida clareou. Tem mais algum? E eu vou complementar. Mancha de espinha, ela sai ou pode ficar forever? As duas coisas. É assim, ó, a mancha, não estamos falando da cicatriz, que é a profundidade, certo? Então, a mancha, nós chamamos de hipercromia residual pós-inflamatória, quer dizer, é uma mancha que ficou pós uma inflamação transitória. Porém, a maioria das pessoas que tem essa mancha tem o hábito de cutucar a espinha, de espremer, de mexer. Ah, não, mas eu não espremo, mas arranca, ou passa a toalha com força na pele. Então, acaba fazendo um trauma, piora o processo inflamatório, que uma espinha já faz um processo inflamatório na pele, e piora esse processo, e a pele responde com essa hiperpigmentação, com essa mancha. Então, quais os ativos, que foi a sua pergunta? Perdão, Isa. Então, ela pode ficar para sempre, dependendo do trauma que foi feito, mas normalmente, se a gente não mexe, ela é transitória. Ela não é uma mancha definitiva. Manchas definitivas são mais as manchas solares, o melasma, enfim. Ativos, eu adoro a niacinamida e eu tô gostando cada vez mais. Ele é um produto realmente recente e eu gosto demais dela. Gosto de usar clareadores. Clareadores, por exemplo, o antioxidante como a vitamina C ajuda demais nessas hipercromias. Não sei se vocês vão ter, mas tiamidol, hidroquinona, eu acredito que não, mas como ativos clareadores, acredito que dentro da gama de vocês, a niacinamida e a vitamina C são excelentes, e uma boa hidratação da pele, sabendo dosar. Ela não pode ficar oleosa, mas sabendo dosar, ver com a nossa aula até áreas corporais que ficam um pouco mais escuras, quando ela é bem hidratada, ela já clareia. Vou fazer mais tenho uma pergunta, tá bom? Ah, tem alguém que quer fazer a pergunta, então depois eu continuo no chat. Faz, Cíntia. Oi, boa noite. Oi. Oi! Então, eu tenho uma... Oi! Eu tenho uma dúvida. Peraí. Pode. Então, eu tenho uma dúvida. Na hora de dormir, algumas clientes falam para mim que quando passa o hidratante noturno, e não é só de Mary Kay não, tá? Quando passa qualquer hidratante, até que elas têm da rotina delas lá, a pele acorda muito oleosa. Super. E eu explico para elas que se elas não passarem hidratante, que eu faço esse teste, a pele também acorda o dobro da oleosidade. Sim. Só que eu confesso para você que eu faço o teste e eu já percebi que a minha pele acorda muito oleosa se eu não passar hidratante. E mesmo eu passando hidratante, ela acorda oleosa. Menos, mas acorda. Só que eu não entendo tanto o porquê disso. Eu gostaria de saber. Ó, eu vou explicar, vou responder essa pergunta explicando um pouquinho sobre as glândulas da nossa pele. Vamos especificamente do rosto, as glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem o sebo. Eu vou comparar, para ficar fácil, a uma margarina fora da geladeira. Então, o que acontece? Se eu tirar a margarina e deixar ela ali por horas fora, ela fica fluida, ela fica aquosa. O sebo da nossa pele é mais ou menos a mesma coisa. Quando nós temos alterações no nosso ambiente, mais calor,
alterações hormonais na época que nós estamos na TPM, período menstrual, nós produzimos mais essa oleosidade e o nosso sebo fica mais fluido, então ele sai com mais facilidade da pele. Então, provavelmente, é o mais relacionado ao ambiente. No inverno, a nossa pele fica um pouco mais seca, e aí ela não produz e não libera esse sebo com tanta facilidade. Então, o que eu oriento, o que você percebeu realmente é certinho. A pele oleosa, ela também precisa ser hidratada. Mesmo com ativos, falando, como você falou, não só da Mary Kay, às vezes com ácidos, a pele acorda mais oleosa no dia seguinte, é normal. Só que aí vale também sentir um pouquinho isso e talvez mudar um pouco o veículo do produto. Então, vamos lá. O que quer dizer o veículo? O veículo é o creme que carrega os ativos. Então, a forma dele um veículo mais leve, porque se ele for mais pesado, se for um creme mais hidratante, ele vai deixar a pele mais fluida, e aí elas se incomodam mesmo na hora que acorda. Vou ver mais uma pergunta que colocaram no chat. Cíntia, mais alguma pergunta? Deu para entender? Eu queria fazer uma pergunta também, Isa. Uma consultora, muito obrigada, viu, Silvia? Estou adorando. Imagina, que bom, fico feliz. Uma consultora levantou lá no grupo que uma blogueira criou uma base dermomake, dermomaquiagem, que hoje em dia tem muito marketing em torno de produtos de beleza, maquiagem. A gente trabalha com muito mais demonstração que a cliente sente na pele, aplica em casa. Mas a publicidade das redes sociais é muito forte. A Mary Kay até usa grandes blogueiras. E aí a gente quer estar por dentro, né? E participar das linguagens. Então, eu queria tirar uma dúvida. A nossa base tem niacinamida, resveratrol encapsulado e peptídeos especiais. Os produtos do 3D e da Repair também até mais complexos. Até, se eu não me engano, tem um retinol, sim, nos cremes da Repair. E aí eu queria tirar uma dúvida. Gente, esse termo, dermomake, dermocosmético, a gente pode aplicar nos nossos produtos? Como que é seu nome, perdão? Isabela também. Isabela. Ô, Isa, é muito complicado a gente conseguir acompanhar tudo isso. Vou te dar minha opinião sincera, tá? É muito complicado a gente conseguir acompanhar todas as palavras, todas as tendências que entram e saem diariamente de todos os lugares, tá? Mas sim, pensando que a sua base, a base que vocês vendem, tem ativos comprovados, ativos farmacológicos, ela seria um nome de dermomake, então você poderia, no caso, usar esse termo. A questão é que não existe, né? Então foi uma pessoa que inventou. Então, tipo, quero ser legal, quero ser na moda, então você vai ter aquele perfil daquela sua cliente blogueira também, e que ela quer alguma coisa que esteja mais em alta, alguma coisa mais legal, assim, mais na moda, que você fale a mesma língua que ela. Então, sim, nós da área da beleza, a gente tem que estar realmente sempre muito atento, mas tomar cuidado também com isso, porque aí numa dessa você às vezes faz um comentário desse com uma pessoa que já entende um pouquinho mais, ela fala, gente, o que ela tá falando de maquiagem, entendeu? Mas eu acho difícil responder isso para você. Eu, Silvia, eu não entro nessas coisas, eu não... mas não sou de ficar indo assim. Mas sim, se o seu ativo, se a sua base tem ativos, você entraria nesse padrão, nesse nome, nesse slogan. Tá bom, obrigada, viu? Imagina, tudo hoje, gente, é muito marketing mesmo, como você mesmo falou, Isa, é muito marketing. Então, eu acho que tem coisa que a gente tem que dar uma peneirada, tem que dar uma selecionada, mas é legal. Vou ver no chat se tem mais uma pergunta. Tem da Keila. Olheira, muito escura, está cada dia pior. Produtos indicados com maior eficiência e ação mais rápida.
Tá. Olheira é muito complicado porque tem todo um contexto também atrás dela. Então, se a gente fala assim, vou vender um produto e falar, olha, esse produto é sensacional para olheira. Não, porque depende do jeito que a pessoa dorme, até a posição de dormir é importante para a olheira. O hábito diário, o fato de passar a maquiagem, eu friso muito isso para meus pacientes, na hora de aplicar e de tirar produto da pele, tem que ser com extrema delicadeza, porque essa região é muito sensível. A vascularização que a gente tem embaixo, dependendo do trauma que a gente faz, piora muito, e aí essa olheira vai ficar mais escura. Tem a olheira pigmentar, que no caso provavelmente é essa que está niacinamida, porque eu gosto muito dela, gosto muito do retinol, eu prescrevo muito tiamidol, é um ativo que é um excelente clareador para a área dos olhos, mas ativos tem vários, a vitamina C é legal também para ajudar a clarear. Eu acho que ativos eu não conseguiria talvez falar todos para vocês, porque talvez a gente não tenha não use os mesmos. Então, não conheço a linha da olheira de vocês, mas eu posso ajudar se vocês quiserem me mandar, eu fico à disposição para indicar qual que eu acho mais eficaz. Mas eu acho que a olheira é isso, a gente tem que tomar esse cuidado. Vocês sabiam disso, de tomar o cuidado com a pálpebra? Vocês falam sobre isso? Ótimo. Falamos. Essa posição de dormir eu não conheço. Você poderia dar algumas dicas para gente, tipo, caseiras, assim, para melhorar, Silvia, por favor? Quando existem as linhas, as rugas do sono, que eu bato muito isso em cima dos meus pacientes para eles aprenderem a forma de dormir também, que ajuda muito no anti-envelhecimento, a gente não marcar a nossa pele. E a olheira também faz parte disso. Por quê? Quando a gente acorda, às vezes vem aquela bolsinha, aquele acúmulo ou o aumento da pigmentação. E isso foi por quê? Porque a drenagem nessa região durante o sono da noite foi muito ruim, foi muito precário. Então, o que provavelmente... E aí, à medida que isso fica para baixo, você comprime os nossos vasos linfáticos que a gente tem aqui para absorver, e o rosto para baixo, calor do ambiente, isso durante a hora que você acorda, a bolsa e a olheira está mais evidente. Então, a minha dica, o travesseiro, o ideal é ele ficar nessa região da cabeça, e não aqui. Quando a gente coloca o travesseiro aqui, ó, a gente faz isso daqui, ó. Joga todo o rosto para frente, toda a ruga. E isso vai fazer ruga no nosso rosto, tá? Fazendo isso, e danifica a drenagem da região. Quem tem bolsas, olheira, eu sei que foi a pigmentar que a pessoa perguntou, mas quem tem olheira tipo bolsa, é legal acordar 5 minutinhos antes e fazer uma compressinha de água fria nos olhos, por 5 minutos, porque aí ele vai drenar. Não é gelo, gente. A gente às vezes coloca aquele negocinho no congelador, não é isso. É água fria, tá? Então, uma bolsinha de água. Gente, amei. Alivia. A última coisa, então, em relação à olheira, em relação a essa dica, o travesseiro. O travesseiro também muito baixo, a quantidade de vasos sanguíneos e de irrigação é muito maior para a cabeça. Então, o ideal é um travesseiro um pouquinho maior, ou quem consegue 2 travesseiros. Eu ia perguntar isso, Cíntia. eu ia falar isso, se eu estou fazendo certo. Há mais de 15 anos, sabe como que eu durmo? Eu chamo a doutora, né? Sabe como é que eu durmo? Há mais de 15 anos, eu durmo de frente. É a perfeição. Travesseiro alto. Eu já sabia disso. Parabéns. Eu tinha lido sobre isso, que você dormir de lado, você marca aqui também, ó, Todo o seu pescoço, aqui o seu colo, você quebra parte das linhas aqui. Isso. Então, há mais de 15 anos que eu durmo de frente. Eu já peguei o hábito, eu só durmo de frente. E meu travesseiro é alto. Eu só durmo com o travesseiro alto. É o sonho das mulheres. Nem todo mundo consegue. Isso é muito difícil, mulher que consegue dormir assim, mas é o melhor jeito. Eu já, então, estou no caminho certo. No caminho já me adaptei. Menos rugas então, na sua vida. Bem. Meninas, aproveitem, né?
A gente está com o tempo terminando, né? Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta? Olha quanta dica legal. Pensa a gente chegar para fazer sessão e dar essa dica que a Dermato passou para gente, para dormir com o travesseiro aqui, travesseiro alto, quem tem bolsa, 5 minutinhos antes, com uma compressa de água fria. Quem mais quer fazer pergunta? Às vezes uma cliente pergunta algo para você. Olha quanta coisa legal para a gente chegar para nossa cliente e dar dica, né, de forma gratuita. Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta para a doutora? Só o nosso sistema Timewise 3D, eu sigo falando que ele é dermocosmético, eu posso seguir falando isso, né? Pode, porque assim, eu tenho o conhecimento que a Isa me passou, então eu não fui a fundo no tamanho das partículas, dos ativos e tal, mas ela me falou que os ativos, eles penetram, então eles são nano-encapsulados, então eles conseguem atravessar toda a região da epiderme e chegar aonde realmente a gente quer que ele age, no ácido hialurônico, enfim, na camada da derme. Eu acho que o que a gente trabalha, que vocês vendem, eu acho muito bacana para a mulher. Eu acho que a gente deixar a mulher com essa sensação de autoestima elevada, bonita, empoderada, isso é um benefício que a gente traz em toda a vida dessa mulher, porque a mulher que está se sentindo bem, ela é poderosa em todos os ramos, em todas as áreas da vida dela, e ela vai ser mais bem-sucedida no trabalho, mais bem-sucedida no seu casamento, como mãe, como amiga. Aquela mulher que não tem uma autoestima muito legal, infelizmente as coisas são mais difíceis. Então, vocês conseguirem fazer isso e deixar as mulheres cada vez mais bonitas e cuidar da pele. Tem mais uma pergunta aqui. Nessa nossa linha, né? O nosso diurno, né? Que é o nosso hidratante, ele já vem com o filtro solar, a proteção dele é 30, né? E tem aqui a Mirelle falando que as clientes questionam bastante se é pouco, o que fala desse fator. Então, vamos supor, é uma cliente que não tem nenhuma mancha, uma pele aparentemente sem acne. O fator 30 é um fator indicado? É pouco? O que você tem a dizer sobre isso? Existe uma conta que se faz em relação ao filtro solar, em relação ao fator de proteção de ultravioleta A e B. Existe uma sigla que é o PPD. Esse PPD ele tem que ser alto, então eu não consigo esclarecer certinho em relação a isso, mas eu vou dar um básico, um geral. O fator de proteção 30 é o mínimo que a gente precisa. Agora depende da vida da pessoa. Então, uma pessoa como eu, que fico aqui o dia inteiro fechada no ambiente de trabalho, computador, a luz do celular, eu preciso de um PPD, um filtro solar ultravioleta, no mínimo 30, mas eu preciso também de preferência, uma maquiagem. Um pó ou uma base, alguma coisa. Porque a luz azul, ela penetra nesse fator de proteção, independente se ele é 30 ou mais, mas ela penetra. Então, com a maquiagem, com a base, ou um pozinho por cima, um protetor solar em pó, não sei, ele ajuda a proteger também dessa luz. Agora, dependendo do trabalho, uma pessoa que fica na rua, que trabalha na feira, que fica ali exposta ao sol, ao mormaço, ao calor do asfalto, além do fator de proteção dessa paciente precisa ser maior, precisa reaplicar mais vezes. Então, em pessoas que trabalham como eu, de manhã e depois do almoço, tá excelente, tá? Na hora do almoço. Uma pessoa que trabalha exposta, é a cada 2, 3 horas que ela tem que reaplicar. Aí sim, eu investiria num filtro solar 70, 80, porque aí ele vai ter um fator de proteção um pouco maior. Mas o 30, para pessoas que trabalham em ambientes fechados e repassam depois do almoço, tá excelente. Mais alguma pergunta, meninas? Para a gente poder encerrar, liberar a doutora para jantar, meu Deus do céu. Mais alguma pergunta? Isa, quer fazer alguma pergunta?
Cíntia, Karina, Mara, Melissa, Aline, Larissa, Ô, Rosa. Isa, eu quero. Pode perguntar, Marinha. Ô, doutora, hoje eu atendi uma senhora, ela perguntou para mim a importância do protetor noturno, Não, não tem. porque ela não sabia nem que existia. Desculpa, cortou, vocês entenderam? Marinha, a sua internet falhou. Mas ela caiu. Eu acredito que ela quer saber se precisa passar protetor. Parece que é a pergunta dela. Fala, voltou, Marinha. Pergunta você de novo que você caiu. Tá ouvindo, Uma Mari? cliente me perguntou, estão me ouvindo? Tá? Uma cliente me perguntou hoje se tem a necessidade dela usar um protetor noturno. Noturno você quer dizer para dormir ou à noite aqui, como nós estamos? Isso, à noite aqui, como nós estamos. Se ela tem, principalmente se ela tem melasma ou um fotoenvelhecimento intenso, é importante sim. Eu gosto de associar à noite vitamina C mais filtro solar para as mulheres que trabalham na frente do computador por horas, porque tem mulheres que trabalham à noite, ficam muito expostas. Aí sim, é importante. Agora, se ela não do computador e ela não tem um fotodano importante, eu não vejo tanta necessidade, não. Eu acho que os ativos estão ok na luz do teto, a não ser que seja luz azul. Mais alguma pergunta, meninas, para a gente poder encerrar? Não? Quer, Isa? Dela pra gente, Isa. Vou passar o Insta da doutora para vocês, tá bom? A Isa compartilha, eu compartilho. Silvia, doutora, muito obrigada. Deus abençoe. Vou passar o seu Insta para elas. Foi muito gostosa a sua aula. Dicas para a gente poder realmente passar mais credibilidade, ensinamentos, viu? Muito obrigada. Imagina. Se eu puder gerei ajudar em mais alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me perguntar, manda para a Isa que ela me manda. Perfeito. Depois eu já vou salvar a aula também e jogo no YouTube para você, tá, Isa? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, doutora. Boa noite, meninas. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Tudo de bom. Para você também. Tchau.